Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, para mais uma possibilidade, né, da gente estudar aqui mais um assunto interessante. Eu sou a Marisilda. Aqueles que não conhecem, que já me conhecem, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos, um bom domingo. Aqueles que não me conhecem, sejam bem-vindos ao meu canal. Né? Se você gostar do conteúdo que eu estou apresentando aqui, por favor, né, se inscreva no meu canal, dá um like, vamos juntos, né, levar esses ensinamentos para que as pessoas acordem, para que as pessoas comecem a entender o que está acontecendo, né? E nós vamos falar do despertar da consciência, o poder mental que nós temos em nós de despertar, né, as nossas consciências para a gente ter um maior entendimento, né, daquilo que nós precisamos saber, estar sabendo para esse salto quântico que todos nós pretendemos dar, né, para passarmos para a quinta dimensão. Né? Nós estamos vivendo uma época, né, que o homem está descobrindo muitas realizações humanas estão acontecendo, porque o homem está se descobrindo, ele está olhando mais para dentro de si, né, buscando se entender, buscando se fazer compreendido, buscando compreender tudo aquilo que ainda está oculto para ele, o ser humano, ele está buscando. Ele já está tendo a consciência de que nós estamos caminhando para um próximo nível de evolução. Ele já está tendo a condição de entender realmente como que funciona o projeto Terra, né? Por que nós estamos aqui? E aqueles que ainda não entendem, eles estão buscando pelo autoconhecimento, tentando descobrir, tentando controlar o seu ego, tentando controlar as suas energias, para poder chegar a um entendimento. E eu sempre falo nos meus vídeos, eu estou trazendo aqui o caminho que deve ser seguido, mas a porta que você vai encontrar à sua frente, é você quem deve abri-la. É você que vai decidir se você realmente vai querer, né, ir para esse processo, ou se você vai continuar da maneira como você está. Né? Porque todos têm o livre-arbítrio. Nós não podemos, de repente, né, ser os donos da verdade. Tudo que eu tenho trazido aqui faz parte de um estudo que eu estou fazendo conforme a indicação dos meus mentores, e estou passando os meus conhecimentos, porque você ter um conhecimento e não passar para ninguém, né, é algo inútil, então nem precisa você buscar conhecimento nenhum, os conhecimentos devem ser doados, e é o que eu estou fazendo aqui. Quando eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que dê o like, é uma forma de doação, e a espiritualidade agradece. Por que ela agradece? Porque vocês estão colaborando para que outras pessoas tenham o conhecimento, tenham um norte, onde elas devem buscar, o que elas devem pesquisar, como elas devem começar a buscar pelo autoconhecimento, né? E o homem, ele está reconhecendo isso, né? Ele está tendo uma imagem do mundo, né? E tendo a certeza que irá sofrer drásticas alterações nas próximas décadas. Então, é que é necessário ter o conhecimento para poder encarar todas essas mudanças dramáticas que irão ocorrer daqui para frente, né? Estamos rompendo as fronteiras do espaço além do planeta. Nós não estamos mais só pensando, né, no planeta, que existe só o planeta Terra, que existe só a raça dos humanos. Não. Muitos seres humanos, eles estão pensando, né, nas galáxias, eles estão pensando em outras raças que nos influenciaram com os seus DNA e que ainda nos auxiliam para que nós consigamos ultrapassar, né, essa mudança que vai ocorrer em algumas décadas, né? Nos anos que se seguiram,
a divisão do átomo, nos anos que seguiram, a divisão do átomo foi muito importante, porque pôde-se descobrir que o átomo é formado de elétrons, de prótons, né? E conforme ele reduzia-se a matéria na menor partícula, então fizeram várias deduções de como teriam iniciado o planeta, como começou todo o universo, né? A partir do átomo, a minúscula partícula de uma matéria é o átomo, né? Visível somente ao microscópio. Então, descobriram isso, porém, né, as situações, energias atômicas, elas foram acontecendo, elas foram evoluindo, porque no universo tudo está em movimento, né, e estão expandindo, estão se esticando e estão se desenvolvendo, se explodindo em milhões e milhões de consciências, né? Cada parte que vamos assim dizer, explode, ela se cria, cocria em várias expansões, né? Desculpe-me. E uma dessas expansões, né, que é a partícula que habita em nós, a partícula divina que habita em nós, ela precisa expandir-se. Então, ela precisa estar conectada, né, com os elementos da Terra de onde saiu, para ela poder expandir-se também. Né? Isso nós vamos falar numa outra live. A compreensão do universo como um padrão estável, na qual se deslocam, entrando e saindo, tremendas cargas de energia, requer uma mudança na nossa visão do mundo. Nós não podemos ficar achando que isso aí é irreal, porque as coisas estão acontecendo. Né? Nós estamos tendo eclipse constante, a gente sabe que os planetas estão se alinhando, nós sabemos dos movimentos de todos eles, né? Nós sabemos dos movimentos das águas, tudo que envolve o universo inteiro, nós sabemos. Então, o homem também ele participa desse processo. O homem também ele está participando dessa movimentação toda. O homem movimenta. Se vocês, a hora que se alimenta, né, que colocam alimento na boca, se nós tivéssemos uma percepção de acompanhar o processo daquele alimento até chegar no nosso estômago, intestino, nós vamos ver que é um movimento fantástico. Dentro do corpo, o sangue se movimenta, existe um movimento peristáltico dos intestinos, o pulmão movimenta, tudo se movimenta dentro de nós, assim como no universo todo. Tudo se movimenta. E o homem, ele está chegando à conclusão que ele não é um ser alheio, paralelo ao universo. O homem está se integrando ao universo, tentando entender o seu interior e o seu exterior, para que possa evoluir, para que possa se expandir como consciência que ele é. E ao transcender-se a esfera puramente humana, nós alcançamos a natureza universal da qual nós fazemos parte. Então, o homem hoje, ele tem noção, pelo menos a maioria, aqueles que acompanham aqui os vídeos que eu faço, né, de outros colegas meus também que fazem vídeos a respeito do assunto, nós estamos tendo a consciência de que nós não somos aquele ser alheio aqui no planeta Terra, feito bonecos, né, que nasce, cresce, vive e morre. Não, nós não somos assim, nós somos seres conectados com o universo e com poderes maior do que a planta se movimenta, mas nós temos a nossa inteligência. Muitos animais, eles se movimentam, mas cada um dentro da sua evolução e sua inteligência. E o homem, ele está no nível superior a tudo isso. E agora que ele está entendendo que até então o homem achava que ele era o senhor do universo, que era só o planeta Terra, que Deus foi feito só para ele, né? Que Jesus veio aqui para salvá-lo, apenas para salvar o povo do planeta Terra, e, na verdade, não é nada disso, é muito mais
extenso do que as pessoas imaginam, do que as pessoas calculam que possa existir. E o homem, hoje em dia, ele está tendo essa consciência, ele está tirando de dentro de si, ele está deixando o seu ego, está deixando aflorar aquele conhecimento que ele tem, que ele vem trazendo de outras existências, quer dizer, ele está conseguindo promover essa expansão, e isso é muito interessante. É uma minoria, sim, mas o homem já conseguiu ter a consciência da realidade que resume a vida do ser humano. E isso é muito intrigante, isso é mágico, é algo que precisa ter muita fé, ter muita fé em si, eu digo, né? Acreditar no seu potencial e deixar que essas consciências consigam a sua expansão e se evoluam. Né? O conhecimento que você traz de fora, que você busca fora, nada mais é simplesmente para acordar o conhecimento que já está dentro de você. Né? Muitas das pessoas têm muito mais conhecimento do que elas imaginam, né? E elas podem trazer aquilo à tona e passar para os demais, porque, na verdade, o ser humano ele precisa ser acordado, ele precisa ser cutucado para que ele sinta a vontade, né, de evoluir-se, de mudar essa noção de vida que ele está tendo. A alma do homem, ela não fica parada, ela é uma energia em constante evolução. O homem é que está parando o seu processo evolutivo. Quando ele resolve ter uma vida sedentária, quando ele não busca por conhecimento, quando ele não busca entender o seu ego interior, quando ele não busca dentro de si, qual é a noção que ele tem de mundo? O que ele espera da vida? O que é a vida para ele? O que é a alma? Né? O que é a mente? Como desenvolver o poder da mente? Isso que é interessante, né? Ainda hoje uma pessoa perguntou para mim, ele falou assim, mas desenvolvendo o poder da mente, as pessoas com poder mental, ela pode matar outra pessoa? Quer dizer, baseado naqueles filminhos que aparece Star Wars, né? Entendeu? Eu falei, claro que não. Primeiro, por que você busca o poder mental? Você busca o poder mental para melhorar a si próprio, para desenvolver o amor incondicional. Se não for por isso, você não vai conseguir desenvolver, né? Porque nesses últimos estágios, nessa passagem da terceira D para a quinta, né? O que vai vigorar é o amor incondicional, o amor entre as pessoas. Né? Então, se você pretende buscar pelo autoconhecimento, né, para prejudicar alguém, para fazer uma maldade para alguém, você não vai conseguir ter o auxílio dos mentores que estão aqui ajudando as pessoas a desenvolver esse potencial que é para instruir a humanidade. Todo aquele que ultimamente está sentindo o desejo de buscar por conhecimento, buscar desenvolver espiritualmente, né? Querer discutir, entender mais, fazer meditação, mudar a sua alimentação, né? Essas pessoas, elas são os chamados, sem contar as crianças cristais, as crianças blue, as crianças blue, tem agora os violetas, né? Essas crianças que vieram com essa mentalidade para entender a quinta dimensão. Criança hoje nasce entendendo como funciona um computador melhor do que qualquer um de nós que precisamos fazer curso da criança. Não, você dá um computador na mão de uma criança, ela lida com aquilo melhor do que qualquer um de nós. Tem criança nascendo com talentos magníficos, porque ela já está trazendo o que ela tem registrado dentro de si, né, nos seus registros akáshicos e colocando à tona. O ser humano, ele esqueceu que ele também tem esse poder. O poder não é inerente apenas a mim, apenas a esses meus amigos que estão fazendo esses vídeos. Não, todos têm. Acontece que nós estamos nos desenvolvendo, nós nos encontramos dentro de uma situação que nós descobrimos quem nós somos
por que nós estamos aqui, qual é a nossa missão. E qualquer ser humano ele pode descobrir isso se ele quiser, né? A crescente percepção do interrelacionamento de todas as coisas vivas tem inúmeras implicações. E por que tem que desenvolver tudo isso? O que eu venho falando? Porque tudo na natureza está conectado. Né? Nós estamos conectados com o reino animal, por isso que a gente fala para estar mudando a alimentação, consumindo muita carne, muita matança de animal, desequilibra o universo. A gente está pedindo que as pessoas tenham um carinho uma para com as outras, que elas entendam a deficiência que o outro tem, que ela haja com resiliência para entender até que ponto o outro tem condição de desenvolver seu potencial, até onde ele alcança. É isso que nós estamos pedindo. As pessoas que entenderam que elas precisam desenvolver, elas estão aprendendo a não desenvolver mais o ódio e desenvolver o amor incondicional. Né? Porque nós estamos vivendo para o amor. Nós estamos vivendo para a luz. Nós pretendemos ser seres de luz, levando a luz para os nossos irmãos que ainda não perceberam isso. É esse o nosso papel aqui. E que todos possam fazer parte desse trabalho magnífico, né? Que nós vamos chegar na 5ª dimensão, para chegar até lá. O ser humano ele tem que ter a noção, né, de que a Bíblia, a religião se formou lá em 3.000 anos atrás para resolver o problema daquele povo que estava todo perdido, brigando por causa de terra, matando uns aos outros, destruindo-se. Então, Jesus veio e disse o quê? Vocês não podem mais pensar como antigamente. As coisas mudaram. A partir dele, deveria de acontecer o processo evolutivo e as pessoas acreditarem naquilo que ele falou, que nós estamos há 3.000 anos falando, nós estamos falando hoje novamente disso. Jesus veio pregar isso. Isso não tem nada a ver com religião. Quando eu falo em Jesus o Cristo, eu não estou falando naquele Jesus da Bíblia que foi inventado. Quando eu falo no Deus Criador, eu não estou falando em Javé. Eu estou falando do Deus Criador do universo, de todas as coisas, aquele o qual eu devo ter um respeito por ele, não temer. Não temer. Não é isso que o Criador quer de nós, que nós tenhamos medo dele. Não. Porque o medo, ele tolhe as pessoas. Ele não deixa que a pessoa evolua. O Jesus, aquele que inventaram, não é esse que eu me refiro. Eu me refiro a Jesus, né? Aquele avatar, aquele ser que nem precisava mais se encarnar aqui, e ele veio para mostrar como o ser humano deveria agir. E ele virá na 5ª dimensão como Maitreya, ele não vai precisar encarnar mais. Nenhum desses seres precisam encarnar, porque eles já conseguiram ser ascensionados, eles circulam por toda a galáxia, a hora que eles quiserem, não precisa de corpo mais. A gente encarna aqui para evoluir. É isso que as pessoas precisam ter em mente. E não ficar esperando, Jesus vai vir, vai tocar trombeta, todos os corpos vão de novo aparecer e as pessoas serão julgadas. Não. As pessoas, elas próprias, irão julgar os seus atos e as suas ações quando elas virem o quão elas estão atrasadas ainda no tempo, perdidas numa 3ª D, e quando vai estar em uma outra dimensão. Daí fala, mas e quem desencarna antes? Quem desencarna antes vai ter que ficar aguardando, como aqueles que desencarnaram antes de Jesus e ficaram lá, e que Jesus falou,
eu vou agora no mundo dos mortos, e ele foi para lá, para resgatar aquele povo. Né? É isso que vai acontecer. A pessoa vai desencarnar, ela vai passar na situação de desencarnado, aguardando entender que ela desencarnou, que ela não tem mais o corpo, para ela depois entender que ela esteve aqui no planeta Terra em constante evolução e que ela não evoluiu 1 milímetro sequer, porque ela acomodou-se dentro da prisão que é esse corpo aqui. Foi isso que aconteceu. Né? A troca de energia é constante e indispensável. Nós trocamos energia com todos os organismos. Quem aqui nunca sentiu, por exemplo, você passa próximo de uma pessoa e você sente aquele arrepio todo? Isso é troca de energia. Pessoas que você encontra, conversa, você se sente bem com aquela pessoa, você quer ficar conversando com ela o tempo todo, né? É a energia que está atraindo. E aquelas que você vai num determinado lugar, você começa a se sentir mal, você quer sair daquele espaço, você não quer ficar mais. Por quê? São as energias contrárias. As plantas emitem energia, os animais emitem energia, tudo. Um animal, ele sabe perfeitamente quando uma pessoa gosta dele ou não. Eu sei que eu tenho gatos na minha casa. Quando vocês que têm também gato, cachorro, vocês observem isso. Se vem uma pessoa na casa de vocês que não gosta de gato, o gato percebe. O gato percebe quem gosta dele e quem não gosta. E todo animal é assim. Os índios, quando eles entram na floresta, eles pedem permissão, né? Porque eles sabem que o animal feroz que está lá vai respeitá-lo quando ele entrar na floresta, porque ele está respeitando o espaço daquele animal. Esses dias eu vi uma publicação interessante, né, do cara deitado e uma cobra passava assim por ele e a cobra nem picou e ele explicou, porque eu estou parado, eu não estou fazendo mal para ela. Eu não tenho medo, eu sei que ela não me fará mal. E ela não, passou aquela cobra enorme, passou perto dele, não fez nada com ele, deu a volta, ele estava deitado, ela deu a volta, foi embora e nem encostou nele. O animal age assim. Né? O ser humano ele tem que aprender muita coisa com os animais. Deixaram, ele achou que ele era o animal mais poderoso e aconteceu isso. Perdeu toda a sua oportunidade de evoluir, se tornar um ser melhor, ainda aqui como encarnado, né? A autorregulação da natureza é conquistada a partir do interior, não sendo imposta pelo exterior. Quando você quer mudar alguma coisa dentro de você, é você que tem que buscar por isso e buscar pela mudança. Ou por que eu estou falando isso? Porque ninguém consegue, né? Mudar, você não consegue mudar de fora para dentro, você tem que mudar de dentro para fora, porque quando você muda o seu interior, você muda tudo à sua volta. Por isso que é preciso respeitar o livre-arbítrio. Se a pessoa fala não, não adianta você insistir, não adianta passar programa de televisão, não adianta você ensinar, a pessoa tem que despertar para essa nova situação, ela entender realmente o que está acontecendo, o que está sendo processado. O que significa ser um processo vivo integral, ativo, saudável, é encarado agora como um processo multidimensional, né? Que envolve um equilíbrio delicado e dinâmico de muitos sistemas de energia visíveis de integração, né? Níveis de consciência até mesmo dentro do organismo físico. Existe nível de consciência, né, dentro do nosso corpo. Existe, porque nós temos a pele ela funciona, ela tem os movimentos, como eu estou falando, os ossos, eles se movimentam, os órgãos se movimentam, existe essa integração energética do corpo também, né? Estamos atualmente ultrapassando uma interpretação puramente mecânica da vida. É a vida em funcionamento.
É a física, a mecânica, né? Quando eu falo a importância da física, da matemática na vida, né? Aqui que a gente vê. Na matemática, porque todos as meditações, as curas, tudo que os arcturianos fazem é em cima de diagramas montados através das mandalas feito matematicamente, feita milimetricamente, né? Para que seja um instrumento de energético para promover uma cura, para promover uma mudança. A vida, mesmo que ainda não definida, porque muitos ainda não definiram qual é a vida. Muita gente não sabe o que vem a ser a vida. Muita gente não sabe que nós temos 7 corpos, né? Mesmo assim, né, os seres vivos e as energias se renovam, elas vão se renovando. Quando o ser humano ele tem consciência de si, ele tem o controle sobre todas essas energias, elas vão movimentar conforme ele quer. Mesmo aqueles que desenvolvem pensamentos negativos, destrutivos, ela está em movimento, ela está movimentando. Então, se o homem busca pelo autoconhecimento, se ele busca pelo entendimento de que é necessário ele compreender o seu eu e saber dividir o que é bom, o que é ruim, ele vai continuar desenvolvendo energias, né, de acordo com o que ele está processando, sem ter a noção. E ele tem que ter esse controle disso. As doenças, na maior parte, elas acontecem pela falta do controle da pessoa, que ela não sabe dominar os seus instintos animais, o seu instinto da matéria, né? Come demasiadamente, sendo que nós precisamos de de pouquíssima quantidade de alimento, né? Nós precisamos comer, né, as vitaminas, sais minerais, o que é essencial, a proteína. Ninguém precisa comer um bife enorme, comer um monte de um frango inteiro. Basta um pedaço. Basta um pedaço. Ninguém precisa comer um monte de pão. Basta um. O que precisa é alimentar-se mais de frutas, verduras, de legumes, tomar muita água, cortar refrigerante, cortar o açúcar. É isso que o homem tem que ter a consciência, porque tudo isso afeta na sua evolução também. O consumo excessivo de açúcar, ele cai na corrente sanguínea e fica produzindo glicose. Atrofia a glândula pineal, ela não funciona. É isso que tem que ter consciência disso, né? Começa a comer demasiadamente certos alimentos processados, ele vai ter um monte de dor, vai ter dor nas juntas, né? Daí fala doença de idoso. Não é, não. Não é doença de idoso, não. É o que você está comendo que está levando você até a se tornar cada vez mais um ser inerte, incapaz de se locomover e de fazer as coisas. Consumiu sal demasiadamente, né? Os animais, eles não consomem sal, eles consomem as verduras, coisas do jeito que é. Eles não põem sal em nada. Por que o ser humano tem que pôr sal na comida? Algum alimento necessita, assim, do sal para ter o tempero, né? Mas não fazer daquilo algo que tem que ser diariamente. Você tem que comer aquele monte todo dia. E o açúcar também, né? O açúcar, óleo demasiadamente. Tudo tem que ser regrado, tem que ter o equilíbrio para tudo. As pessoas estão se alimentando incorretamente, comendo demais, as pessoas estão dormindo ou de menos ou demais, estão bebendo demais, comendo comida que não lhe faz bem, comendo coisas que não é para ser consumida pelo ser humano, né? Mas estão fazendo isso pela facilidade de adquirir todos esses alimentos aí, que são colocados à venda. É o consumismo. Daí vai adquirindo doença, começa a comprar aquele monte de remédio. Eu conheci uma pessoa, ela comia um monte de doce. Ela saía, ela comia aquele doce, carboidrato, um monte, e tomava um glifage. Ela tomava de manhã, tomava no almoço, tomava no jantar. O glifage,
comprovado cientificamente, provoca ataque cardíaco. Né? Mas ele controla o nível de açúcar, mas provoca ataque cardíaco. Você precisa tomar medicamento, né, por um curto período de tempo e fazer uma dieta, mudar a sua maneira. Porque se você já adoeceu por conta de algo, se você adoeceu, foi por conta de algo errado que você está comendo, que você está fazendo. Então, o que você tem que fazer? Vai no médico, o médico receita o medicamento, você toma o medicamento para corrigir. Corrigiu aquilo lá, numa alimentação saudável, numa alimentação correta, ele não precisa consumir mais o medicamento. Eu tive problema com alteração glicêmica, né? Hoje eu não tenho mais, eu não tomo remédio mais, mas eu não consumo açúcar, né? Eu não consumo carne, muito pouco. Quando dá vontade, eu vou lá, compro um bife, venho e faço. Quando eu quero comer uma picanha, eu compro. No mais, eu não como nem frango, eu procuro consumir proteína vegetal. Eu consumo castanha, nozes, né? Como uma por dia, como pouco. Não preciso comer muita coisa. Né? Tem problema de um tempo andaram falando que o problema o leite causava problema. Eu não tomo leite. O leite é para criança. A criança deve ser amamentada com leite enquanto ela é criança. Depois que vira adulto, não precisa tomar leite. Né? Não precisa, mas tem gente que gosta. Né? Então, quanta coisa a gente gosta e não pode fazer? Não é? Vamos partir por esse princípio. Então, o eu interior, né, ele está sendo usado indiscriminadamente, né, para coisas negativas e para coisa positiva da pessoa, e tem que controlar isso. A liberdade de expressão pessoal é o critério em que se baseia a vida moderna. Hoje, tudo eles falam, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Eles acham que é você expressar só aquilo que você está pensando lá, mas não é você expressar os seus feitos corretos. É isso que está acontecendo, só estão brigando pela liberdade de expressão para poder estar usando palavra para agredir o outro. Daí está indo para julgamento no STF, o STF lá processando as pessoas, né? Então, porque as pessoas estão até expressando aqui a sua expressão pessoal de maneira errada, sem critério nenhum. Mesmo sendo um fenômeno negativo, até mesmo destrutivo, é interessante também o homem expressar isso, porque ele está, o seu eu está trabalhando, ele está trazendo à tona aquilo que ele é. Ele apresenta ser uma pessoa, porém, o seu eu está expressando aquele lado negativo que ele tem. Né? E é preciso trabalhar o lado negativo, transformar em positivo. Na quinta dimensão, isso vai ser exigido das pessoas. O eu é um novo mundo e ele representa o novo mundo. O eu positivo, o eu de cada um, ele representa o novo mundo, que é o que você buscar pelo amor incondicional, o seu eu positivo, você ser positivo, você co-criar as coisas, reflete o que vai acontecer lá na frente, aqui na 5D, na quinta dimensão. O que precisa é uma análise cuidadosa do postulado de que o homem é um ser inteligente e consciente, que atua em vários níveis de complexidade, físico, vital, emocional e mental. O espaço é registrar, nessa visão esotérica, o homem, o progresso do conhecimento, com o fim de desenvolver uma verdadeira ciência do eu sou. É isso que tem que ser desenvolvido para que a gente possa, né, chegar na quinta dimensão. A quinta dimensão, ela vai exigir que o ser humano esteja desenvolvendo o seu eu interior. E era isso que eu queria deixar para vocês, né, desse ensinamento. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar aí, só fazer aí nos comentários, né, que a gente volta para o assunto novamente.
talvez de uma outra maneira, a uma maneira que seja algo mais fácil para que as pessoas entendam. Não tenha vergonha de perguntar, né? De ser curioso. Desenvolva dentro de você a curiosidade de querer ter o entendimento das coisas, fazer as coisas acontecerem. E vocês verão que em tão pouco tempo a vida de vocês vai ser outra, ela começa a mudar sem que você dê conta de que você está fazendo algo. Ela vai mudando gradativamente. Tá bom? Uma boa noite para todos, um bom domingo, um bom início de semana para todos vocês, seus familiares. Uma bênção dos meus mentores, Acturius e Orion, do clã cigano, que eu amo de paixão, Dom Ramires, Dom Vladimir, né, Dom Iago, Cigana Letícia, Cigana Vidal. Né? Uma bênção de todos eles para vocês. Eu trabalho sob orientação da espiritualidade. Eu não faço o meu trabalho sozinho. E eu, junto com a espiritualidade, nós trabalhamos, né, em prol do universo, levando o amor incondicional na energia do universo e na energia do Mestre amado Jesus. Namastê.